tem uma coisa que me incomoda quando eu tô assistindo um debate, é ver as pessoas usarem a palavra falácia como se ela fosse adjetivo. Nossa, tal coisa é uma falácia. Isso que você diz é uma falácia. É uma grande falácia. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando. Né? Nós precisamos parar de demagogia, de falácias. Nós precisamos parar de mentira. São falácias, falácias e falácias. São falácias. Caralho! Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho de merda. E acabam gerando uma educação de péssima qualidade. Eu estudei em escola pública e eu vi qual é a diferença de você estudar numa escola pública para outras pessoas que estudaram em escolas particulares. É gritante. Então, assim, falar que a educação pública ela é de qualidade é uma grande falácia. Acertou, miserável. A pessoa claramente não faz a menor ideia do que é dialética ou lógica formal. Aí ela enche a boca para chamar de falácia qualquer coisa que ela não gostou de ouvir. Isso sinceramente me dá nos nervos. Não, você não sabe o que é falácia. Mano, falácia é um conceito da filosofia tão específico, tão minucioso, é uma coisa tão meticulosa, assim, é um conceito tão delicado da filosofia que arde meus ouvidos as pessoas usarem esse termo de forma jogada, de forma genérica, de forma espalhafatosa, sem definição nenhuma, quando claramente elas não sabem o que aquilo significa de verdade, elas estão usando como se fosse uma frase de efeito, elas querem impressionar, elas acham que usar uma palavra chique, que talvez a maioria das pessoas não está acostumada a ouvir, vai impactar quem está assistindo, e aí você vai ficar, ó, essa pessoa realmente ela deve saber do que ela está falando, realmente ela deve ter razão, só porque você está usando um termo inusitado, quando na verdade o que você está fazendo é banalizar um termo rebuscado da dialética filosófica e fazendo com que ele perca seu significado, você esvazia o conceito. A propósito, esse vídeo é uma continuação direta do vídeo passado, o primeiro vídeo que eu postei. Então, é aconselhável, altamente aconselhável que você tenha assistido o vídeo anterior para assistir esse, porque senão você vai ficar boiando aqui. A maioria das coisas que eu vou abordar tem como base o que foi tratado no vídeo passado. Você tem que ter aquilo ali como pano de fundo. Então se você não viu ou não lembra de tudo que está lá, é bem provável que não lembre, já que foi uma grande carga de conteúdo para uma pessoa assimilar de uma porrada só. Eu imagino que deva ser difícil da pessoa memorizar aquilo ali tudo de uma vez só. Então tudo bem, volta lá, assiste aquele vídeo, depois você volta para esse. Você vai precisar estar com aqueles conceitos frescos na memória para poder assimilar o que eu vou tratar agora. No primeiro vídeo eu abordei como a gente deve se portar dentro de uma discussão, como a gente deve pautar o nosso raciocínio para que ele seja razoável, para que a gente tenha sensatez no que está discutindo. Eu trouxe o conceito de proposição, eu expliquei como funcionam os princípios da lógica formal, expliquei como é que se forma um silogismo, as 4 formas possíveis de silogismo, os 4 argumentos originários, e como esses argumentos se acomodam para formar as teses e como elas vão se degladiar no debate em si. Resumindo, eu ensinei no vídeo passado o que você deve fazer quando está discutindo. Nesse vídeo eu vou ensinar o que não fazer. Vamos tratar agora de tudo aquilo que rompe os princípios da lógica formal, de tudo aquilo que desobedece à razão. Como a gente viu no vídeo passado, o silogismo é a formação de premissas, que são feitas de proposições, para montar modalidades argumentativas. Quando esse silogismo ele é defeituoso, ele é chamado de paralogismo. O paralogismo é um silogismo problemático, seja porque o conteúdo das premissas é inverídico ou porque as premissas falham em levar à conclusão que descreve.
Quando o paralogismo possui premissas que são verdadeiras, o problema está na sustentação que essas premissas tentam dar à conclusão. E aí o paralogismo se divide em duas possibilidades, o paralogismo retórico e o paralogismo dialético. Como foi explicado no vídeo passado, a retórica e a dialética são basicamente opostas. Retórica é a arte da persuasão, que funciona a partir do monólogo, atuando na psique dos ouvintes e gerando manipulação psicológica, buscando o convencimento. Enquanto a dialética, e lembrando aqui, quando eu falar dialética nesse canal, eu estou me referindo à dialética aristotélica hegeliana que nós aprendemos no primeiro vídeo, tá pessoal? É a ciência da contraposição de ideias. Funciona a partir do diálogo e atua através da lógica formal, gerando uma apuração matemática e exata de conceitos, buscando a verdade absoluta. Quando um argumento defeituoso, ou seja, um paralogismo, é cometido no ambiente da retórica, ele é chamado de sofisma. Quando o paralogismo é cometido no âmbito da dialética, ele é chamado de falácia. Em ambos os casos se trata de um argumento defeituoso. A diferença entre sofisma e falácia é unicamente o ambiente onde cada um acontece. Preste atenção, o sofisma é um paralogismo que ocorre na retórica. O sofisma é nativo do monólogo, onde apenas o retórico se pronuncia e os ouvintes são inertes e não reagem. Sofisma é basicamente qualquer enunciado falso que é apresentado para ludibriar e levar ao erro. Por isso, o sofisma se apresenta sob a forma de um argumento estatístico. Lembra das 4 formas de argumento que eu expliquei no primeiro vídeo? Lembra do argumento estatístico que vimos lá? Pois é, sofisma assume a forma de um. Já a falácia é um paralogismo que ocorre na dialética. Falácia é nativa do diálogo, onde não há um retórico falando, mas sim 2 ou mais debatedores em confronto. Portanto, diferente do sofisma, que é um enunciado falso para ludibriar um ouvinte inerte, a falácia é algo bem mais complexo que somente pode ter a forma dos outros 2 tipos de argumento, o indutivo ou reflexivo, os quais nós vimos no vídeo passado. Então, tendo a forma de um argumento indutivo ou reflexivo, a falácia sempre terá premissas e conectivos para a conclusão, coisa que o sofisma não tem. A falácia é um objeto mais complexo porque ela é um instrumento combativo, é um objeto para o confronto dialético, coisa que o sofisma não é. Por causa disso tudo, sofismas são objetos simples, falácias são objetos compostos. Entender isso é primordial. Entender que sofismas têm a forma de um argumento estatístico, enquanto falácias têm a forma de um argumento indutivo e argumento reflexivo. Se você entender só esse comecinho, já é suficiente para perceber o porquê essas pessoas aqui estão usando a palavra falácia de forma tão errada. Eu suponho que vocês não acreditam que o universo foi formado com o Big Bang. Eu, particularmente, já que você perguntou, eu não tenho uma... Porque o Big Bang, o tema Big Bang, eu sei que ele é controverso entre físicos. Esquece o debate ciência e religião. Esquece o debate ciência e religião. Eu já vi físicos falando bem do Big Bang, dando vários argumentos, e já vi físicos igualmente falando que o Big Bang é a grande falácia científica dos últimos tempos. Fazer uma pergunta idiota rapidinho, Marcos. Sim, claro. Estrelas surgem ainda? Esse é outra grande falácia. Eles dizem assim... No final das contas, o nosso inimigo é essa estrutura. Não é nenhum indivíduo, nenhum grupo de indivíduos. E isso que faz parecer uma falácia, parecer não. Isso que faz ser uma falácia, quando compara... Todo mundo xingando os santos de macacos do Brasil. Isso não é brincadeira, não é história, não é falácia, é história. Isso é fato. Veja que eles estão usando a palavra falácia como adjetivo, como se fosse sinônimo de mentira. Isso é um erro tão crasso que chega e irrita os ouvidos. Vocês provavelmente já ouviram por aí, ou até já usaram o termo desse modo errado, associando a palavra falácia com mentira. Mas agora que me assistem e estão aprendendo sobre filosofia, têm já a obrigação de saber que o uso da palavra desse modo é completamente errado e inaceitável. Falácia não tem nada a ver com mentira. Isso é analfabetismo filosófico.
A maioria das falácias são verdades. O linguajar coloquial e popular tem erroneamente implantado na mentalidade do povão essa incorreta associação de falácia com mentira, porque obviamente é muito difícil explicar conceitos de lógica formal para um leigo. Vocês viram no vídeo passado o quanto é algo rebuscado e complicado. Imagine dizer para um leigo, em poucas palavras, o que é lógica formal e, por conseguinte, o que é vício de lógica formal. Isso é inviável. Mas qualquer leigo sabe muito bem o que é mentira, né? Então, por uma questão de facilitação e acessibilidade, o senso comum convencionou definir falácia como sinônimo de mentira. Veja só a definição que o Google dá para esse termo. Ele não só simplifica grosseiramente o significado de falácia, como ainda trata como se falácia e sofisma fossem intercambiáveis, e rebaixa os dois conceitos a sinônimos de mentira. Isso é de um analfabetismo filosófico imenso. Veja essa outra definição aqui. Ela não está de toda errada, mas está tão grosseiramente simplificada que interpretar em cima dela vai acabar levando ao erro. E mesmo ela acaba errando em si mesma no final. Olha que, por definição, a falácia se refere a qualquer ideia equivocada ou falsa crença em algo. Não. Falácia não é qualquer ideia equivocada. Essa definição está errada. Essa definição está deliberadamente errada. Dizer que falácia é qualquer coisa errada que alguém diga, isso é um absurdo. Isso é assassinar a dialética. Falácia é uma coisa extremamente meticulosa e específica, muito delicada, é uma coisa extremamente minuciosa. Como é que vai dizer que falácia é qualquer coisa errada? Isso é uma estupidez, isso aqui é completamente ignorante. Quem escreveu isso aqui não sabe o que é falácia também. Para começar aqui, para ser uma falácia, primeiro, precisa ter uma conjunção argumentativa ali, precisa haver premissas, precisa haver nexo de causa e consequência entre elas que leve a uma conclusão. Ou seja, precisa haver silogismo. E aí, esse silogismo tem que ser defeituoso, ou seja, tem que ser um paralogismo, e ele tem que ser um paralogismo composto. Ou seja, aquele que acontece dentro da situação combativa, de diálogo, de confronto, de duas pessoas colocando ideias em contraposição. Precisa haver toda essa gama de fatores para que configure o paralogismo composto que recebe o nome de falácia. Então, é uma coisa extremamente minuciosa. Essa definição aqui está toda errada. Essa definição aqui no início, ela estava superficial. E aí, nesse final aqui, ela está totalmente errada. E aí vem outra questão. Por que é tão difícil alguém conseguir conceituar falácia? Por que você pesquisa, você abre o Google, você coloca, e as definições rápidas que aparecem são sempre cheias de erros desse jeito, são sempre tão inconsistentes? Por que isso acontece? É uma questão, na verdade, bem óbvia, porque a falácia ela é um conceito que é propriedade da dialética e da lógica formal. É impossível explicar o que é falácia sem explicar a lógica formal. E aí como é que o Google vai dar definições de lógica formal, uma coisa tão complexa que precisa se debruçar e estudar aquilo ali para poder entender? Como é que ele vai explicar em 3, 4 frases o que é esses conceitos, o que são princípios da lógica? A pessoa não tem como entender isso. Então, claro que qualquer definição que fuja disso vai acabar caindo numa coisa extremamente superficial ou deliberadamente errada, como foi esse final aqui. É caricaturar totalmente os conceitos e, consequentemente, sucatear o teor técnico deles. Então, para corrigir isso tudo, vamos começar deixando bem claro que falácia não tem nada a ver com mentira. Esqueça essa associação errada. Mentira é inventar uma informação que não existe. Falácia é construir um argumento inválido, de modo que a maioria das falácias são verdades. Como eu expliquei anteriormente, a forma dos argumentos é o silogismo, e todo argumento defeituoso é um paralogismo. Quando o paralogismo é um paralogismo simples, paralogismo retórico, recebe o nome de sofisma, enquanto o paralogismo composto é designado pela dialética como falácia. Você pode estar se perguntando, se as falácias são verdades, então por que elas são argumentos inválidos numa discussão? Você se pergunta isso exatamente porque está preso a essa concepção primária e muito dicotômica de verdade e mentira na hora de construir uma alegação. Esqueça isso. Lógica formal é mais profunda do que isso. O objetivo é a verdade absoluta. Uma alegação, para ser logicamente válida, não basta apenas ser verdade. Ela precisa passar no filtro. Você lembra dos 3 princípios da lógica formal que nós vimos no primeiro vídeo? Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído.
São essas as regras que determinam se um argumento é válido ou não. Se um argumento apontar uma verdade, mas desobedecer esses princípios, então ele é inválido. Isso nos leva à verdadeira definição técnica de falácia. Falácias são vícios de lógica formal. Esses vícios de lógica formal estão previamente catalogados pela dialética, divididos em 3 categorias: vícios de foco, vícios de percepção e vícios de inferência. Os vícios de foco geram falácias de irrelevância. Os vícios de percepção geram falácias de camuflagem. Os vícios de inferência geram as falácias de artimanha. Ao todo existem 36 falácias. Vamos agora ver todas elas. Isso vai inclusive ajudar vocês a visualizar como os princípios da lógica formal se manifestam dentro da dialética. Ver aonde eles estariam sendo desobedecidos vai ajudar vocês a notar a presença deles. Começando pelos vícios de foco. Quando você erra o foco, você acaba atingindo coisa diversa do alvo do debate. Lembra qual é o objetivo do debate? A tese, sustentada pelo seu conjunto de silogismos. Quando o debatedor desvia do foco, ele atenta diretamente contra o princípio da identidade, cometendo então as falácias de irrelevância. As falácias de irrelevância são ad hominem, ad personam, ad verecundiam, ad populum, ad antiquitatem, ad novitatem, ad passiones, ad naturam, ergo decedo, genética, apelo especial, envenenamento do poço. Calma, eu vou explicar em detalhes como acontece cada uma delas. Existem também os vícios de percepção, quando o debatedor falha em perceber o que a tese é e o que ela não é. Ele se esquiva, enrola ou ignora o conteúdo da tese adversária, ou a dele próprio, embaralhando as características, as consequências ou os requisitos próprios ou acessórios de uma tese, confundindo ou turvando a exatidão do que a tese é em face do que ela não é, atentando indiretamente contra o princípio da não contradição, cometendo assim falácias de camuflagem. As falácias de camuflagem são pergunta carregada, espantalho, movimentação do gol, anfibologia, janela quebrada, escocês de verdade, reificação, si pur whisky, petitio principi, ad ignoratiam, pseudodicotomia, simetria incongruente, ignoratio elenchi, ad lapidem. Vou explicar cada uma com detalhes a seguir. Por último, existem os vícios de inferência, os quais consistem em extrair das premissas conclusões diversas da que elas deveriam resultar. Ao invés de inferir a direta veracidade ou falsidade das premissas, o debatedor torce os conectivos de causa e consequência delas para se concluir algo alheio ao conteúdo objetivo de cada uma. Ele busca concluir não uma objetividade mediante o ínterim das premissas, mas sim usá-las forçosamente de trampolim para ter endosso ao que ele pretende alegar. Os vícios de inferência atentam indiretamente contra o princípio do terceiro excluído, e assim causam falácias de artimanha. As falácias de artimanha são atirador do Texas, ladeira escorregadia, composição, apostador, evidência suprimida, inversão do ônus da prova, cum hoc ergo propter hoc, dictu simpliciter, non sequitur, inversão do acidente. Pois bem, eu imagino que várias delas vocês já ouviram o nome por aí, mesmo sem nem compreender direito o que seja falácia. Já escutaram, até apontaram algumas delas. Algumas são bem comuns. Vamos lá, começando a dissecar uma por uma das 36. Começando por uma bem óbvia aqui. Falácia ad hominem. Muito conhecida e apontada. Com certeza você já ouviu sobre ela. É bem popular. O que você provavelmente não sabe são as subdivisões dela. A falácia ad hominem se subdivide em ad hominem circunstancial, ad hominem abusivo e ad hominem tu quoque. Ad hominem circunstancial é o tipo mais comum de ad hominem. Consiste em apontar uma circunstância ou condição do debatedor, como mencionar a profissão, a atitude, o passado, a foto ou qualquer coisa que seja do debatedor, ignorando o conteúdo do discurso dele e usando essa característica da pessoa como premissa para contestar a tese dela. Você ignora o conteúdo do discurso e desqualifica a pessoa que emite o discurso. Isso é uma violação direta do princípio da identidade. Mas tome cuidado com isso. Assim como muita gente tem distorcido o significado do termo falácia em si, muitos têm feito o mesmo com o sentido do termo ad hominem. Está sendo bem comum ver gente chamando qualquer insulto de desrespeito de ad hominem. Sobre alguém estar fazendo alguma coisa para refutar a existência histórica de Jesus. É um miticista. Tá, não me diz quem é. Não quero saber quem é. Porque assim, nós estamos aqui conversando, discordando bastante, com todo o respeito que nos é caro.
né? Porque somos pessoas civilizadas. Podemos até não respeitar, às vezes, a ideia um do outro, mas a gente se respeita como ser humano e tal. Exato. A esta altura do campeonato, alguém dizer que Jesus não existiu como personalidade histórica é um jumento. Entendeu? É um jumento. Entendeu? O Ad hominem do pastor, né? Eu achei engraçado que até a galera lá do chat dele ficou revoltada, né? Falando, pastor, não é assim que se fala, chamar os outros de jumento, pastor. Que isso? Então, o argumento do rapaz é o ad hominem, né? Que é uma falácia onde você não mira, não quer nem saber quem é, não quer nem saber o que está falando, né? Esquece completamente quem é que falou, o que foi dito e por que foi dito. E você ataca a moral da pessoa, a honra da pessoa, a dignidade da pessoa. Você ataca a pessoa com ad hominem. Qual é o argumento? Nenhum. É só chamar de jumento, né? Veja bem, para que configure um ad hominem, é preciso que o ataque pessoal seja usado como nexo causal para invalidar o argumento. O que não ocorre aqui, por exemplo. Se alguém diz, por exemplo, os defensores da tese N são jumentos, isso não é ad hominem. Um insulto desse não tem nexo de causalidade nenhum com a tese que tenta derrubar. Tome cuidado para não sair por aí chamando qualquer provocação, qualquer deboche de ad hominem. Não é assim que funciona, não. A falácia ad hominem, como toda falácia, é um modelo de argumento. Argumento é um conjunto de premissas apoiando uma conclusão. Você simplesmente chamar alguém de jumento não há premissas nem conclusão aí. É só uma afirmação simples, não é argumento. E, portanto, não pode ser falácia ad hominem. Não tem nexo de causalidade, é uma afirmação simples. Coloque isso na cabeça. Afirmações simples nunca podem ser chamadas de falácia. E, portanto, também não podem ser ad hominem. Ad hominem, na verdade, seria isso aqui, ó. Memórias de uma moça mal comportada. É uma adolescente que foi aliciada e teve a vida destruída por Simone de Beauvoir. Sabe o que ela fazia? Ela pegava crianças, adolescentes em situação vulnerável, refugiadas russas, levava para casa, dizia para a família que ia cuidar da criança, fazia sexo com a adolescente e depois metia essa mesma adolescente na cama de saco. Só nesse rolo aí teve suicídio, teve 4 abortos em uma mesma menina, outros ficaram viciados em droga, abandonaram os estudos, abandonaram a família. Isso é Simone de Beauvoir. Ah, vai dizer que isso aí luta pela mulher? Eu sei. Simone, ela... Ad hominem circunstancial, no caso. Já o ad hominem abusivo consiste em sequestrar o ônus de postulação. É proibir que alguém argumente sobre algum assunto. Dizer que determinada pessoa ou determinados tipos de pessoas não podem discursar sobre aquilo, sequestrando o ônus postulatório. Isso também viola o princípio da identidade, obviamente, pois apenas o conteúdo do discurso interessa. A pessoa que fala é irrelevante. Então dizer que determinada pessoa não pode postular sobre o assunto A ou B é violação da lógica formal. Às vezes vemos por aí se dizer que alguém não pode discutir sobre coisa A ou B porque não é seu lugar de fala. Você já ouviu isso? Pois é, o conceito de lugar de fala num debate é falacioso. A lógica formal não reconhece lugares de fala. O princípio da identidade veta isso. Na dialética, esse conceito muito citado por aí é definido como a falácia ad hominem abusivo. Ad hominem tu quoque é também chamado de apelo à hipocrisia. Tu quoque significa literalmente você também. Consiste em responder críticas apontando que aquele que critica também comete o mesmo erro. Faz a mesma coisa que está criticando. Isso não desmente que você esteja errado. Se aquele que critica também cometeu o mesmo erro que você, isso não te inocenta. Apontar que o outro também faz o mesmo é desviar do foco do argumento e atacar a pessoa. Falácia ad hominem tu quoque. O maior recorde do uso dessa falácia foi durante a campanha eleitoral de 2022, na qual o governo Bolsonaro respondia praticamente todas as críticas à sua gestão mencionando o PT, e a suposta culpa que o PT tinha de ter feito a mesma coisa pela qual Bolsonaro estava sendo criticado. Se o PT fez ou não, isso não inocenta Bolsonaro. Responder e o PT, e o fulano, e o beltrano, isso não é contestação válida. Falácia ad personam. É bem parecida com ad hominem. A diferença é que ad hominem consiste em usar uma característica da pessoa como premissa de contestação para rebater a tese dela. Já o ad personam consiste num ataque gratuito à pessoa, sem usar como premissa, mas apenas como maneira de tumultuar o debate e dar por derrubada a tese do adversário.
Ad persona é o puro e simples xingamento. É você ofender diretamente o outro debatedor para criar uma confusão e a partir disso o debate ser abruptamente encerrado e você sair como vitorioso pelo ataque pessoal. A falácia ad persona é basicamente um método ensinado pelo pseudo-pensador Olavo de Carvalho, que pregava o uso de xingamentos e palavras de baixo calão para intimidar e vencer uma discussão. Segundo o método olavista, sua tese vai sair como vencedora porque você imprensou o adversário contra a parede com ofensas e palavrões, e a discussão foi tumultuada, logo você está certo. A falácia ad persona está intimamente ligada com o conceito do pombo enxadrista. Esse conceito se trata de um pombo jogando xadrez. Ele vai derrubar as peças, cagar no tabuleiro e depois voar de peito estufado como vitorioso da partida. Isso é a falácia ad persona, e que eu chamo também de método Olavo de Carvalho de discussão. Falácia ad verecundiam. Consiste em afirmar que uma tese está correta porque alguém famosamente reconhecido e de peso no assunto disse que é. Isso é exatamente o uso do fator ethos da retórica que nós vimos no primeiro vídeo. E, como você deve ter notado, ele tira da tese em si a sua própria validação e coloca na pessoa que a profere, violando diretamente o princípio da identidade da lógica formal. O ad verecundiam tem duas formas, ad verecundiam referencial e ad verecundiam autoimposto. Um ad verecundiam referencial consiste em usar a referência de um nome famoso que tem grande respaldo para afirmar que a sua tese está correta porque esse nome de peso a proferiu. Já o ad verecundiam autoimposto se trata de usar você mesmo como referência, definindo que a sua tese está correta porque você é grande conhecedor do assunto, o que é popularmente chamado de carteirada. A falácia ad verecundiam é também chamada de falácia do apelo à autoridade. Falácia ad populum. Consiste em dizer que algo está correto porque a maioria das pessoas concorda com aquilo. Isso obviamente tira do objeto a sua própria capacidade de definição como correto ou incorreto e coloca o poder de definir a veracidade daquilo no fato de um grupo de pessoas pensar daquela forma, violando o princípio da identidade. Falácia ad populum é também chamada de falácia do apelo à massa ou apelo ao público. É muito comum ser usado em discussões sobre cinema, quando alguém quer dizer que um filme é bom e alguém diz que esse filme é ruim, essa pessoa que defende que o filme é bom diz: o filme é bom porque fez muito sucesso, tem muita bilheteria, muita gente gostou, logo o filme deve ser bom. Falácia ad antiquitatem. Dizer que algo está correto porque sempre foi assim, porque é algo antigo e consolidado. Isso perdurou no tempo, logo é algo bom. Isso novamente tira do objeto seu poder de definição e coloca a sua definição num fator externo ao objeto, nesse caso, a temporalidade dele, violando o princípio da identidade. A falácia ad antiquitatem é muito comum no discurso conservador, onde tudo eles querem defender baseado no tempo que aquilo é vigente. Por esse raciocínio, a escravidão deve ser algo maravilhoso, já que ela durou mais de 500 anos em alguns lugares. Falácia ad novitatem. É basicamente o inverso da anterior. Ela define que algo é melhor porque é mais moderno e mais atual. Se é novidade, então deve ser bom, porque geralmente as coisas avançam e se aperfeiçoam, né? Como você pode ver, isso também coloca como fator de decisão para a natureza do objeto a temporalidade dele, tirando do próprio objeto a capacidade de dizer se ele é bom ou ruim, o que acaba violando o princípio da identidade. A falácia ad novitatem é muito comum de ocorrer em discursos progressistas, que pensam que se uma nova tese apareceu, essa com certeza deve ser mais correta do que a anterior. Falácia ad passiones. Consiste em usar o temor, a piedade, o apego ou a romantização de algo para defender que esse algo seja verdadeiro ou falso, positivo ou negativo. Alguns artigos sobre lógica que tentam elencar as falácias vão citar ainda ad baculum, ad misericordiam, ad crumenam, ad terrorem, ad metum, como se cada um desses apelos fosse falácia diferentes. Mas isso é uma coisa de iniciante, que ainda está perdido nas definições, embora isso seja um equívoco que eu já vi até o Henri Bugalho caindo. Na verdade, todos esses termos são a mesma falácia ad passiones, ou seja, usar os sentimentos para induzir conclusões emocionais. Os mais atentos aqui vão reconhecer que isso é o fator pathos da retórica que nós vimos no vídeo passado. Como deve ser óbvio, usar o medo, a piedade, o sentimentalismo como premissa para sustentar uma ideia viola o princípio da identidade. A falácia ad passiones é muito comum de ser usada em teorias da conspiração, como por exemplo os antivacinas que apelam para o temor dos pais acerca dos supostos efeitos colaterais da vacina nos filhos.
E os terraplanistas, que dizem que uma terra plana seria a evidência máxima de que a humanidade é criação divina e especial, apelando para o apego da fé religiosa das pessoas. A falácia ad passiones é também chamada de falácia do apelo à emoção. Falácia ad naturam consiste em fazer juízo sobre algo baseado no fator natureza, no fato de ser natural. Se algo é natural, logo é correto. Acho que a essa altura eu nem preciso dizer que isso tira do objeto a sua autodefinição e coloca a definição em um fator lateral, que no caso aqui é a naturalidade da coisa, desobedecendo o princípio da identidade, claro. A falácia ad naturam também é chamada de falácia do apelo à natureza. Falácia ergo decido consiste em responder uma reclamação mandando aquele que reclama ignorar aquilo que está reclamando. Alguém diz, ei, X é errado. E então você responde, se acha errado, então não faça, não veja, não use. Essa resposta pressupõe que o problema esteja no fato da pessoa estar vendo o X e não no próprio conteúdo do X em si. Você desvia o foco da questão e coloca o nexo dela no observador, não se atendo ao mérito de o X ser de fato problemático ou não. Você está simplesmente mandando que a pessoa ignore o X como se isso fosse fazer o problema intrínseco ao X sumir, violando assim o princípio da identidade. A falácia ergo decido é também chamada de falácia da traição da crítica, e é muito comum no discurso de movimentos a favor da liberação das drogas e do aborto. Se você não gosta de aborto, então não aborte. Falácia ergo decido. Falácia genética. A falácia genética consiste em dizer que uma ideia é verdadeira ou falsa por causa da origem que gerou essa ideia, apontando que se o que deu origem a essa ideia é confiável, logo a ideia é correta. E se o que deu origem a essa ideia é duvidoso, logo a própria ideia é duvidosa. Isso obviamente está colocando num fator lateral ao objeto, no caso a origem dele, a responsabilidade para definir se ele é verdadeiro ou falso. E sabemos que o princípio da identidade determina que apenas o próprio objeto tem poder de definir sua veracidade. Algo como a origem dele nada diz sobre sua veracidade. Falácia genética é muito comum no discurso de ateus que apontam para o fato de que a fé em Deus nasce da necessidade da mente humana buscar algo maior no universo, para não se sentir sozinha, como se o fato de essa carência cósmica causar a fé invalidasse que Deus possa existir mesmo assim. Falácia do apelo especial. A falácia do apelo especial se trata de violar as regras que você próprio definiu sobre algo na hora que esse algo se volta contra você. Você diz, as regras são X, aí de repente X coloca você em xeque. E aí você diz, ah, mas nesse caso não. Ah, mas aqui não vale. Ah, mas agora para mim vai valer Y e não X. Você muda as regras do jogo toda vida que o jogo coloca você na berlinda. E isso tira do objeto em si a capacidade de definir se aquelas regras eram válidas ou não, se aquele argumento originalmente valia ou não. Você coloca na situação o nexo de validade dele. Se for uma situação padrão, ele vale. Se for uma situação sobre você, aí ele não vale mais. Isso viola o princípio da identidade, obviamente. Falácia do envenenamento do poço. A falácia do envenenamento do poço se trata de taxar negativamente uma fonte de informação como suspeita e, a partir disso, querer invalidar automaticamente qualquer coisa que essa fonte diga, como se tudo fosse falso só por ter sido dito por ela. Claro que isso tira do conteúdo dito a sua autodefinição como verdadeiro ou falso e coloca na fonte que o diz o poder de conferir veracidade ou falsidade, desobedecendo diretamente o princípio da identidade. A falácia do envenenamento do poço é extremamente comum em debates políticos, onde ambos os debatedores costumam taxar qualquer represália e crítica como narrativas. Isso é narrativa de fulano, aquilo é narrativa do grupo cicrano. E nisso a pessoa se dá o luxo de presumir invalidação automática ao conteúdo das críticas porque veio do grupo A ou B, que você julga indigno de credibilidade. Então, você não tem que responder nem levar em consideração o conteúdo da crítica, porque se quem a proferiu foi o grupo tal, logo o que foi dito está errado. Reação essa que é completamente inaceitável para a lógica formal. Alguém descredibilizar a fonte tacitamente assim, para presumir falsidade no que essa fonte diz, e então se eximir de resposta, como se já estivesse automaticamente refutando o conteúdo dito, é a falácia do envenenamento do poço. Outro ambiente onde esse vício lógico tem se tornado comum é no ambiente interno da esquerda, onde ativistas trans e feministas radicais têm entrado em conflito e todo tipo de crítica das feministas radicais sobre a pauta e as teorias trans tem sido automaticamente taxada de transfobia.
O pessoal trans rotula qualquer crítica de transfobia, ignora os argumentos e dá como assunto encerrado. É transfobia, pronto, acabou, não se fala mais nisso. Foi o que aconteceu com a autora J.K. Rowling nos últimos anos, em que ela escreveu alguns argumentos criticando as ideias defendidas pelo transativismo e ninguém quis saber se os argumentos dela procedem ou não. A maioria sequer quis saber de dar ouvidos, ninguém nem lembra do que ela alegou, apenas ignoraram, taxaram a J.K. de transfóbica e fim de papo. O que é um caso bem gritante do uso da falácia do envenenamento do poço. Então temos aí ad hominem, ad personam, ad verecundiam, ad populum, ad antiquitatem, ad novitatem, ad passiones, ad naturam, ergo decedo, genética, apelo especial e envenenamento do poço. Essas 12 são as falácias de irrelevância, causadas por vícios de foco que violam o princípio da identidade na lógica formal. Vamos agora para os vícios de percepção, que turvam as definições do que as coisas são e não são, gerando indefinições no objeto do discurso, para com essas indefinições se impedir a falseabilidade do discurso. Falseabilidade é a capacidade de algo ser submetido ao contraditório, submetido ao teste e à dialética. Quando algo não é falseável, ele não é testável, não é possível descobrir se aquilo é verdade. Os vícios de percepção agem no enturvamento e embaçamento de conceitos. Quando isso acontece, o discurso fica cifrado, impossível de ser lido em sua exatidão, violando o princípio da não contradição da lógica formal, causando então as falácias de camuflagem. São elas: falácia da pergunta carregada. Consiste em fazer uma indagação que contém uma pressuposição dentro, de modo que seja uma armadilha que tanto faz responder sim ou não. Qualquer que seja a resposta, vai comprometer a pessoa que foi indagada. Como, por exemplo, perguntar: você já parou de bater na sua mulher? Caso você responda sim, você admite que batia na sua mulher. Caso responda não, você admite que ainda bate. Em ambos os casos, você vai estar caindo na armadilha de que bate na mulher. A pressuposição de que você bate na mulher está embutida na pergunta, de forma que é impossível responder sim ou não sem você se comprometer. E uma indagação que carrega pressuposições tem o objetivo de turvar a exatidão do que os conceitos ou dados realmente são, atentando indiretamente contra o princípio da não contradição. Essa é a falácia da pergunta carregada. Falácia do espantalho. Trata-se de distorcer o argumento contrário de forma que ele pareça fraco ou tosco, para ficar mais fácil de derrubar. É como um lutador criar um espantalho de alguém que ele vai lutar, para então bater no espantalho como se estivesse batendo na pessoa que ele pintou ali, e daí dizer que derrotou a pessoa. Essa talvez seja a falácia mais comum de todas, praticamente todo mundo já cometeu em algum momento, e claro que uma postura de distorcer o conteúdo do discurso alheio fere o princípio da não contradição. A falácia do espantalho é extremamente popular e até quem não manja nada de dialética já ouviu sobre ela. Falácia da movimentação do gol. É fazer exigências extralógicas para aceitar justificativas sobre algo, querendo estabelecer um critério particular seu para considerar que um argumento seja válido, e assim levantar a barra de exigência de validade natural da lógica. Você ignora as exigências básicas da lógica, que são os 3 princípios, e aí elege um critério particular inventado por você para dizer que algo é válido ou não. Precisa não apenas obedecer à lógica, mas precisa também obedecer ao critério que você inventou. E assim você cria o poder de determinar o que é verdade ou não dentro da discussão. Ou seja, querendo dizer que não basta que o argumento faça sentido e tenha sustentação lógica, é preciso também que ele seja do jeito que você quer, proferido ou apresentado do jeito que você determinar, como eu determinar, como eu escolher, é assim que vai valer. Se você não apresentar para mim, escrito no dia tal, na hora tal, apontado pelo fulano, pelo beltrano, endossado pela academia fulana, pela instituição beltrana, pelo autor cicrano, se não apresentar com todos esses requisitos, então seu argumento não vale. Assim você move o gol e diz que o gol que o time fez anteriormente não valeu, porque você agora mudou a trave de lugar. Você quer determinar onde a trave vai ficar e assim a pessoa nunca vai acertar o gol, porque você fica mexendo ela e assim a pessoa nunca vai valer nada. Nunca vai ter validade nenhuma no que ela diz. Desse jeito você nunca vai ser refutado. Querendo então que o critério de validade não seja mais definido pela lógica, e sim pela minha vontade, e isso é mover o alvo e bagunçar a pontaria de quem atira. Isso obviamente bagunça a precisão das regras e dos conceitos numa discussão. Viola o princípio da não contradição. Falácia da anfibologia.
Consiste em construir argumentos em cima da ambiguidade de conceitos, misturando palavras polissêmicas para confundir o adversário na hora de entender o que de fato você está defendendo, o que de fato seja seu argumento e sobre o que realmente você está tratando. Argumentando em cima de ambiguidade, é muito mais difícil o adversário mirar no seu argumento e tentar refutar, se ele não entende ao certo de que coisas você está tratando. Isso é a definição mais direta do que seja violar o princípio da não contradição. A falácia da anfibologia é muito comum no discurso de conservadores, quando eles vão falar contra o casamento gay, em que eles misturam o entendimento legal de casamento com definições religiosas ou bíblicas de casamento. Eles também misturam conceitos de sexualidade com estereótipos, associando sexo biológico com comportamentos sociais, misturando órgãos sexuais com orientação sexual, dizendo fulano não é gay, fulano é homem. O que é que tem a ver? Como se um gay não fosse homem? Você mistura os conceitos e assim cria um chão ensaboado, onde o adversário não consegue saber exatamente onde é que ele está pisando. E assim ele não tem capacidade de enfrentar o seu argumento. Conservadores são mestres em usar a falácia da anfibologia. Falácia da janela quebrada. Se trata de procurar ver apenas o lado bom das coisas que acontecem. Se você olhar para sua janela quebrada, pense nos vidraceiros que vão ganhar serviço para consertar sua janela. Você vai pagar a eles por uma nova janela e o dinheiro vai circular, pois eles vão gastar com algo para eles. E aonde eles gastarem o dinheiro, alguém vai receber esse dinheiro e vai gastar esse dinheiro também. E vai chegar em outra pessoa, e em outra pessoa, e em outra pessoa. E o dinheiro vai circular, assim por diante. Você gira a economia e a sociedade ganha com isso. Esse raciocínio ignora para onde iria o seu dinheiro antes da janela ser quebrada. Você na verdade perdeu o dinheiro. Mas esse raciocínio ignora isso ao buscar ver sempre as coisas como positivas. Isso leva a nunca ver problema em nada e se tornar completamente cego para toda uma gama de aspectos da realidade. E por turvar o real entendimento de que as coisas são e não são, esse raciocínio viola o princípio lógico da não contradição. A falácia da janela quebrada é muito cometida por economistas liberais e políticos neoliberais. Falácia do escocês de verdade. Consiste em se esquivar de uma acusação contra um grupo do qual você faz parte, dizendo que aqueles que fazem o que a acusação aponta não são os verdadeiros membros do seu grupo. Você tem um amigo escocês e ele diz que nenhum escocês coloca açúcar no Toddy. Aí você lembra de um vizinho seu que era escocês e colocava açúcar no Toddy. E então o seu amigo diz que esse vizinho não era um escocês de verdade, porque nenhum escocês de verdade coloca açúcar no Toddy. Isso claramente tenta embaralhar o entendimento do que seja um escocês para não comprometer a imagem dos escoceses com o comportamento de um que faz algo reprovável, que viola diretamente o princípio da não contradição. A falácia do escocês de verdade também é chamada de falácia do apelo à pureza e é vastamente cometida por quase todo movimento social e político que existe. Falácia da reificação. Consiste em tratar conceitos abstratos como se fossem concretos, como tratar nobreza, justiça ou virtude como objetos que se pode tocar fisicamente. Isso acaba por gerar uma cortina de fumaça dentro da discussão, onde não se sabe exatamente o que é e o que não é entre as ideias. Perde-se de vista o que analisar. Você fica sem enxergar direito o que é o que ali dentro das palavras, dentro dos conceitos. Você fica sem saber onde atacar, não sabe para onde mirar, não sabe o que rebater, o que pressupor ou o que refutar. Essa cortina de fumaça impede a leitura exata do que está no discurso, atentando contra o princípio da não contradição. A falácia da reificação é muito cometida pelos adeptos da teoria queer e transativistas com seu conceito de gênero, que é uma abstração hipotética pintada pela cultura que eles tratam como se fosse um ente material que se possa medir e dele tirar inferências que pautem a concretude da vida e das leis. Transativistas são mestres em cometer a falácia da reificação. Falácia se por uísque. Essa é o subterfúgio do rabo preso. Vai comentar o que você acha do uísque? Se por uísque você quer dizer a bebida refinada dos bons, que mostra elegância ao beber e coloca um sorriso nos lábios, é algo que apoio. Mas se por uísque você quer dizer algo alcoólico, que deixa as pessoas desnorteadas para dirigir, bater o carro, causar acidentes, é algo que condeno. Essa resposta, na verdade, não responde nada. Fica se esquivando e acenando para ambas as posições sem dizer com firmeza qual seja a correta ou a que você aposta que seja a correta.
Quem estiver mais atento vai identificar que isso aqui são as antilogias que os sofistas escreviam para fazer o marketing da sua venda de cursos, de manipulação, que nós vimos no primeiro vídeo. É um processo quase que de raciocínio do gato de Schrödinger, insinuando uma dupla consideração, algo que viola o princípio da não contradição. A falácia se por whisky é comum de ser usada por religiosos para dizer que aceitam a microevolução, mas não a macroevolução, lidando parcialmente com o conceito da evolução de forma positiva e negativa ao mesmo tempo, como se fossem coisas distintas, sendo que a teoria da evolução é uma só. Preciso fazer uma distinção didática simples dentro do processo evolutivo. Há aquilo que nós chamamos de microevolução, que é o processo pelo qual os organismos se adaptam ao seu ambiente e pelo qual eles vão passando essas modificações à sua descendência através da geração ordinária e normal. Isso a ciência já comprovou. Não tem o que discutir e para o cristão não é nenhum problema. Os organismos se adaptam ao seu ambiente e com o decorrer do tempo eles transmitem essas adaptações às gerações seguintes. A grande dificuldade é com a outra divisão, que é chamada de macroevolução, que postula que essas adaptações elas são tão intensas que permitem que uma espécie mude em outra. E essa é a dificuldade com a qual o cristão lida, ou seja, a macroevolução. O que nós diríamos a respeito da macroevolução é que ela não tem base científica de sua comprovação. Ela postula que toda a diversidade da vida vem de um ancestral comum, de onde através, ou por milhões de anos de mutações aleatórias e randômicas, essas adaptações ao meio ambiente selecionaram naturalmente aquelas que permitiriam que um determinado organismo sobrevivesse num determinado ambiente, o que faria com que se diversificasse os organismos a partir desse ancestral comum, dando origem então a essa variedade enorme que nós temos aí. A grande dificuldade que nós temos, que o cristão tem com essa postulação, é que primeiro ela carece ainda de comprovação científica. A microevolução não, é tranquilo, mas a macroevolução ela carece de comprovação científica, não tem comprovação de fósseis, ela esbarra em diversos outros problemas, inclusive filosóficos, e para nós representa um questionamento do que a palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, que Deus criou as espécies já definidas. Elas evoluem dentro das espécies, elas se adaptam dentro das suas próprias espécies, mas a transmutação, passagem de uma espécie para outra evolutivamente, ainda carece de ser demonstrada. Então, nosso problema não é com a evolução como um todo, mas com a macroevolução. Falácia petitio principii, também chamada de raciocínio circular. A falácia da petição de princípio consiste em embutir a conclusão dentro das premissas, com o argumento já partindo do ponto a que ele quer chegar, de modo que o raciocínio dele apenas anda em círculos e nada revela. Esse argumento é basicamente responder às coisas com um porquê sim. Isso nada diz ao mérito da questão, apenas reafirma a si mesmo em círculos, gerando uma confusão na análise e atentando diretamente contra o princípio da não contradição. A falácia da petição de princípio é outra que é muito cometida pelos adeptos da teoria queer, transativistas, a respeito da definição de mulher, por exemplo. Quando questionados sobre por que uma mulher trans seria de fato mulher, eles respondem basicamente porque sim, sem demonstrar logicamente algo que sustente isso. Indagam a eles uma definição exata do que seja mulher. E eles dizem que ser mulher é se sentir mulher. Alguém questiona o que seria isso, perguntando se sentir o quê? Eles repetem mulher. E o que é isso? Alguém que se sente isso. E ficam reafirmando uma afirmação sem sustentação, repetindo-a em círculos. O que é uma mulher? O que é uma mulher? Uma pessoa que se identifica como uma mulher. Eu posso ser uma mulher? Se você se identificar assim. Tudo bem eu entrar no banheiro feminino? Se você se identificar como uma mulher. Eu me identifico. Tudo bem. Então, é só se identificar que beleza. Eu acho que sim, acho que todo mundo tem que ter respeito, a gente cresce assim, tem que ter educação. Se você se identifica e se sente confortável entrando no banheiro feminino, ninguém tem que falar nada com isso. O que é uma mulher? O que é uma mulher é alguém que se enxerga como uma mulher. Ela pensa como uma mulher, ela se vê como uma mulher. Falácia ad ignoratiam consiste em dar o vazio como argumento. É comumente descrita na academia como tomar a ausência de evidência como evidência de ausência. Usando o vácuo de saber,
para afirmar nas premissas coisas inverificáveis para chegar à conclusão que você quer. Incluir nas premissas um argumento frases como pode ser que, deve ter algo que, talvez aconteça algo para... Essas frases não trazem um dado, mas uma interrogação nas premissas do silogismo, o que torna o fundamento da alegação um vazio. E então você estará argumentando em cima da ausência de dados, você estará argumentando em cima do vazio. Ao argumentar em cima do vazio e usar o vazio como elemento de apoio ou de negação de um raciocínio, você acaba tornando a natureza da alegação indistinguível e por isso violando o princípio da não contradição. A falácia ad ignorantiam é também chamada de falácia do apelo ao silêncio. É muito usada por algumas pessoas ateístas que defendem a teoria do universo infinito, um universo que acaba e recomeça, que se destrói e se reconstrói, e que o Big Bang seria, na verdade, o reinício de um universo que sempre existiu e que está esticando e encolhendo infinitamente, sendo que não existe dados que comprovem que existia algo antes do Big Bang. Então, a premissa desse argumento é uma dúvida. Há uma interrogação na premissa do argumento, então a pessoa está argumentando em cima do silêncio. Isso é a falácia ad ignorantiam. Falácia da pseudodicotomia. Consiste em delimitar as possibilidades de um fenômeno fechando em uma bifurcação, ou isso ou aquilo, ignorando que podem haver outras possibilidades envolvidas. Ao imputar essa bifurcação limitante, a pessoa distorce a verdadeira natureza do objeto e embaça a visão sobre ele, impedindo a percepção plena do que ele é de fato e do que ele seja em sua exatidão, agredindo o princípio da não contradição. A falácia da pseudodicotomia é comum no discurso de ateus que tecem julgamento sobre Deus por ele não se comportar de forma A ou B, conforme o ateu delimita que sejam as alternativas determinantes. Ou Deus impede que aconteça catástrofe tal, ou então ele é mau. Falácia da simetria incongruente. Trata-se de estabelecer comparações entre dois ou mais elementos de naturezas ontológicas diversas entre si. Ontológicas é da ontologia, é aquilo que a coisa é em si. Ontologia é a área da filosofia que estuda a natureza do ser, a natureza do objeto em si mesmo. É o que define o que de fato o objeto é, em sua essência. Aqui você estabelece uma comparação entre dois ou mais elementos que têm naturezas ontológicas diversas, de forma que elas não são simétricas em suas características. É o argumento reflexivo que nós vimos no primeiro vídeo. Só que quando ele é executado com elementos diversos entre si, com elementos de natureza ontológica diversa, de natureza ontológica alheia entre si, não ocorre uma simetria entre as características dos dois objetos, dos dois ou mais objetos. E aí acontece uma falsa simetria entre as características dos elementos, e isso causa uma fuga da precisão dos conceitos, atentando indiretamente contra o princípio da não contradição. Essa é a falácia da simetria incongruente. Falácia ignoratio elenchi. Essa significa aglomerar premissas que pouco têm a ver uma com a outra, para delas extrair uma conclusão ainda mais alheia, de modo que dentro do argumento praticamente nada tem a ver com nada. Os conceitos ali pouco se conectam e você apenas confunde o outro debatedor enquanto ele tenta entender o que realmente você quer dizer. É mais uma forma de tumultuar o debate em que, em algum grau, você acaba deixando o adversário perdido por não conseguir identificar exatamente o nexo do seu argumento. E por causar o turvamento do discurso, fere o princípio da não contradição. Homens e mulheres ganhando salários iguais? Não. Imagine, por exemplo, que num shopping todos os banheiros fossem unissex. Tanto os homens como as mulheres ficariam desconfortáveis. Você não acha que eu tenho razão? Enfim, o cara inseriu uma analogia paralela, de conclusão correta, mas que nada tem a ver com o assunto em pauta, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aí o cara vem com analogia de banheiro. A falácia ignoratio elenchi geralmente acontece no discurso de teóricos da conspiração que montam suas teses a partir de recortes de informações alheias entre si. Falácia ad lapidem. Essa é outra extremamente comum. Praticamente todo mundo já cometeu e muita gente faz questão de cometer. Consiste em apenas depreciar um argumento contrário usando adjetivos pejorativos ao invés de desmentir o conteúdo dele. Basicamente você dizer que uma pessoa só fala bosta. Fulano só fala merda. Isso tudo que você escreveu aí é merda. Ao invés de expor aonde os erros do raciocínio estão, essa pessoa apenas xinga o argumento e dá isso como refutação.
Quando você apenas deprecia o discurso da pessoa assim, você está dando adjetivação como se fosse resposta. Você não refuta nada do que ela disse e apenas turva o mérito da questão, o que atenta contra o princípio da não contradição. A falácia ad lapidem é largamente cometida por absolutamente todo mundo e é especialmente usada para irritar o debatedor adversário, porque afinal é muito frustrante você despender tempo e esforço elaborando um argumento para alguém responder apenas que tudo aquilo que você falou é merda, sem abordar nada do mérito do que você argumentou. Geralmente quem faz isso são pessoas egocêntricas, que não querem aceitar que você tem razão, mas também não possuem nenhum argumento melhor, nenhum contraponto que rebata o seu argumento. Então o único recurso que ela tem é xingar seu argumento de alguma forma. A falácia ad lapidem é também chamada de falácia do apelo ao ridículo. Então está aí, pergunta carregada, espantalho, movimentação do gol, anfibologia, janela quebrada, escocês de verdade, reificação, si pur whisky, petitio principi, ad ignoratiam, pseudodicotomia, simetria incongruente, ignoratio elenchi, ad lapidem. Essas são as 14 falácias de camuflagem, causadas por vício de foco, que viola o princípio da não contradição na lógica formal. Por fim, existem as falácias de artimanha, que são as mais capciosas que tem, causadas por vícios de inferência. Atuam criando brechas na inferência dos raciocínios de causa e consequência silogística, de modo a extrapolar o que das premissas se tem de informação, para daí gerar conclusões ermas, remotas ou alheias ao conteúdo puro do que das premissas se devia levar. Os vícios de inferência vão sempre forjar raciocínios ermos, extrapolando a retidão do que dos dados se pode apurar, violando assim o princípio do terceiro excluído. Falácia do atirador do Texas. Essa é de longe a falácia mais difícil de explicar. Todos que eu já vi tentando explicar ela sempre acabam dando a descrição errada. Eles descrevem outra, que é a cherry picking. É outra falácia que a gente vai ver mais na frente. A do atirador do Texas eu nunca vi alguém dando uma explicação realmente coerente, boa e clara sobre ela. Então vai ser totalmente por minha conta essa daqui e vai ser bem complicado. Prepare-se para tentar assimilar um conceito bem complicado que vai vir agora. Vamos lá. Ela consiste em plantar evidências na questão, e daí argumentar de forma oportunista, tirando conclusões em cima das evidências plantadas. É ilustrada por um atirador no Texas, que primeiro ele atira na parede do seu celeiro e depois ele vai lá e pinta alvos ao redor dos furos onde os tiros atingiram. Ele atira primeiro e depois ele pinta um alvo em cima, para dizer que ele acertou exatamente no alvo. Olha só como ele é certeiro. Ele faz isso para mostrar que a sua pontaria é muito boa. Na argumentação, trata-se de uma incitação oportunista que leva à inferência que a pessoa quer fazer. Esse vício lógico é conhecido por alguns como falácia da poça d'água, em que gotas de água se acumulam num buraco no chão. Essa descrição é do livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Várias gotas se acumulam no buraco no chão e um volume que se aglomera ali vira uma poça que diz: nossa, como esse buraco foi feito perfeitamente para me encaixar nele. Na verdade, uma conclusão dessa está sendo tirada a partir da manipulação da inferência. O debatedor leva a discussão para um âmbito onde os dados existentes vão de encontro ao que ele quer alegar. A poça d'água está toda dentro do buraco, então é muito conveniente ela alegar que cabe perfeitamente ali, ela já está ali. O debatedor leva a discussão para um âmbito onde os dados existentes vão de encontro ao que ele quer alegar, e isso acaba sendo quase como se forjasse evidências. É como ligar um gravador e mandar alguém dizer algo que você quer. Você quer que a pessoa diga algo que vai incriminar ela, que vai expor ela, então você induz a pessoa para aquele assunto e liga o gravador. Aí depois você pega essa gravação e dá play e diz: tá vendo? Olha só o que o fulano disse aqui. E você usa essa gravação como evidência de que o fulano é aquilo que você incitou ele a dizer. Por ser uma conclusão extraída mediante incitação, você foge do nexo do objeto em si e extrai dele uma inferência alheia ao que ele de fato seja, violando assim o princípio do terceiro excluído na lógica formal. A falácia do atirador do Texas é mais rara de ser usada e, quando aparece, costuma ser em discursos conspiracionistas. Um exemplo mais cotidiano da falácia do atirador do Texas é quando os crentes eles pegam um trecho dos evangelhos em que Jesus é questionado sobre a dissolução do casamento. Os fariseus chegam para Jesus perguntando sobre o divórcio de um marido. O marido pode abandonar a esposa?
E Jesus diz que o marido não deve abandonar a esposa. Esse pronunciamento os crentes pegam e usam como evidência de que Jesus não aceita o casamento gay, já que ele disse que o marido deveria ficar com a esposa, sendo que Jesus apenas falou do que lhe foi perguntado. Mas eles dizem, tá vendo? Jesus só aceita casamento hétero, o homem com a mulher. Jesus é contra o casamento gay. Jesus só respondeu o que foi perguntado, ele não se pronunciou sobre nada além disso. Você está induzindo uma inferência em cima do que os dados mostram. Você está indo diretamente para que os dados forjados por você, porque você perguntou sobre isso, Jesus respondeu sobre isso, e aí você tirou disso uma conclusão alheia ao que o objeto realmente mostrava. Então, em resumo, ela consiste em forjar evidência. Você induz a pessoa para um rumo na conversa, a pessoa afirma aquilo que você queria e você quer extrair conclusões em cima do que ela afirmou, sendo que ela só afirmou porque você levou ela para esse âmbito. Jesus aqui falou apenas do que lhe foi perguntado. Perguntaram sobre divórcio hétero e foi a isso que ele respondeu. Os crentes ficam, tá vendo? Jesus só aceita casamento hétero. Falácia da ladeira escorregadia. Trata-se de forçar a ligação de um fato a outro de modo encadeado e sem um fundamento concreto que confirme realmente que essas coisas têm conexão. Usado para puxar uma sucessão absurda de elementos que foge completamente do que eles de fato são ou causam. E por extrapolar a real natureza da coisa em si mesma, viola o princípio do terceiro excluído. A falácia da ladeira escorregadia é também chamada de falácia da bola de neve. E é muito cometida por religiosos que se opõem ao casamento gay, alegando que apoiar que os gays se casem numa igreja vai fazer com que daqui a pouco as igrejas tenham que realizar casamentos incestuosos entre irmãos, entre tio, sobrinho, mãe, com os filhos, e depois casamentos de homem com animais. Está induzindo uma sucessão absurda de elementos que não têm ligação nenhuma entre si e forçando um encadeamento lógico deles onde não existe, extrapolando a conclusão objetiva do que dos fatos se deveria tirar. Falácia da composição. Trata-se de atribuir características da parte ao todo, ou vice-versa, alegando que se uma parte de algo tem característica fulana, todo o grupo ao qual aquela parte pertence possui a mesma característica. Por inferir algo que extrapola a natureza do objeto, viola o princípio do terceiro excluído. A falácia da composição é também chamada de falácia da conversão ilícita, e é muito comum de ser usada por conservadores que são contra o aborto, alegando que algumas das primeiras ativistas pro aborto eram eugenistas, e por isso toda pauta do aborto é sobre eugenia. Falácia do apostador. Essa consiste em atribuir ordenação em algo que é acaso, acreditando que a repetição torna algo aleatório em padrão. Se um apostador lança uma moeda 100 vezes e as 100 vezes der coroa, a chance da 100ª dar coroa de novo ainda é de apenas 50%. Não significa que existe um padrão que sempre vai dar coroa. Se um evento aleatório acontece 100 vezes seguidas, ele permanece aleatório. O fato dele se repetir tanto não muda o fato de que ele é um acaso. O acaso se repetir não faz dele padrão ordenado. Deduzir padrões na repetição de uma aleatoriedade é extrapolar a inferência possível da natureza pura do objeto, violando o princípio do terceiro excluído. A falácia do apostador pode ser vista num discurso ateísta chamado Teoria do Macaco Infinito, que alega que a organização do universo pode ter saído do acaso se esse acaso tiver sido um ciclo infinito de tentativa e erro. Se ele tivesse repetido infinitas vezes, errando, tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando, infinitamente, em alguma hora daria certo. Como se através da repetição infinita o aleatório se tornasse preciso. A aleatoriedade então se tornasse imprecisão. Isso é a falácia do apostador. Falácia da evidência suprimida. Trata-se de apresentar um grupo de evidências que corroboram uma tese, ignorando que existe uma quantidade muito maior de outras evidências que a desmentem. A pessoa faz o chamado cherry picking, que é coletar da safra somente as cerejas, somente os dados que favorecem, enquanto fecha os olhos para a safra inteira. E em cima dessa coleta seletiva, a pessoa chega a uma conclusão totalmente alheia ao que realmente a totalidade dos dados mostram, violando assim o princípio do terceiro excluído. A falácia da evidência suprimida é comum no discurso anti-vacina, em que os ativistas evocam casos raros de sequelados e mortos após a vacinação, enquanto ignoram o oceano de casos de pessoas que ficaram salvas da doença com a vacinação. Falácia da inversão do ônus da prova. Consiste em jogar para o ouvinte a responsabilidade de provar o contrário do que o afirmante diz. Embora alguns filósofos teimem contra isso, não é possível produzir prova negativa.
Até para provar uma negação, você precisa produzir uma prova positiva contrária, mas prova negativa basicamente não existe. Por causa disso, é a afirmação que rompe um status quo, e não a negação. Portanto, o ônus da prova é sempre de quem afirma, pelo menos na dialética filosófica. Quando alguém afirma uma tese e não apresenta nada que a sustente, mas, ao invés disso, exige que o oponente apresente uma prova negativa, algo que é impossível, ele está protegendo a sua afirmação, tirando ela do alcance da análise, e fazendo disso uma inferência de que tem razão, o que é uma conclusão totalmente fora do que das premissas é possível inferir. A única coisa que é possível inferir é que ele não tem prova. Ele inverte o ônus da prova para disso inferir que ele tem razão. E por isso viola o princípio do terceiro excluído. A falácia da inversão do ônus da prova é muito usada por religiosos que não possuem prova nenhuma sobre a existência de Deus e, em contrapartida, alegam que os ateus também não têm provas de que Deus não exista. Como se o ateu precisasse provar alguma coisa, né? Sendo ele a parte negativa da questão. O ônus da prova é de quem afirma, o ônus da prova é da parte positiva. Então somente os religiosos têm a obrigação de provar. Falácia com hoc ergo propter hoc. Consiste em apontar a proximidade entre elementos como causalidade de um para o outro, como se por algo estar relacionado de alguma forma, estar próximo de outra coisa, já implicasse que esse algo deu causa a essa coisa. Isso obviamente foge do nexo real dos elementos e extrapola a inferência possível do fato, violando assim o princípio do terceiro excluído. A falácia com hoc ergo propter hoc é também chamada de falácia da correlação coincidente e pode ser vista no discurso conservador que acusa o feminismo de ser responsável por destruir casamentos que antes duravam décadas e agora temos uma vastidão de divórcios. Falácia dicto simpliciter. Consiste em querer aplicar a visão geral de um assunto em cima de um caso que se mostra ser uma exceção a essa regra. Ao puxar a regra para um caso diferenciado, onde ela não cabe, a pessoa foge do mérito do que seja de fato o objeto com o qual está lidando, e isso leva a inferências alheias ao nexo do objeto em si, violando o princípio do terceiro excluído. Falácia non sequitur. Este talvez seja o vício de lógica primordial. Alguns estudiosos da lógica ensinam que essa daqui é a origem de todas as falácias, e todas as demais falácias nasceram dessa. O non sequitur, ele tem duas formas. Significa literalmente não se segue, expressa diretamente por inverter o modus tollens e o modus ponens, que são as duas formas de inferência matemática conceitual. O non sequitur consiste em estabelecer uma condicional arbitrária e sem fundamento peremptório, para dessa condicional injustificada puxar uma inferência. Isso obviamente foge da real natureza do objeto que o argumento tenta abordar e por isso viola o princípio do terceiro excluído. A falácia non sequitur, como eu disse, ela tem duas formas. A afirmação do consequente, por exemplo, se Maria estiver em Chicago, estará nos Estados Unidos. Maria está nos Estados Unidos. Logo, Maria está em Chicago. Você deve ter percebido que não necessariamente, se Maria está nos Estados Unidos, ela tem uma vastidão imensa de locais onde ela pode estar. Não necessariamente ela vai estar exatamente no local onde a premissa diz. Mas porque ela estabeleceu uma condicional arbitrária e força a conclusão em cima dessa condicional, ela quer chegar obrigatoriamente a uma conclusão que não se segue. Por isso se chama non sequitur. Essa é a non sequitur por afirmação do consequente. E da mesma forma a sua contraparte, a negação do antecedente. Se Maria estiver em Chicago, estará nos Estados Unidos. Maria não está em Chicago. Logo, Maria não está nos Estados Unidos. Novamente, a conclusão não deriva das premissas, não necessariamente, pelo menos. Se Maria não está em Chicago, ela pode estar em muitos outros lugares. Não significa que não esteja em nenhum lugar do país inteiro dos Estados Unidos. É, de novo, uma condicional forçosa que tenta puxar dessa condicional inventada arbitrariamente uma conclusão que não se segue. Essa é a non sequitur por negação do antecedente. Estabelecer uma condicional arbitrária que não é objetiva ou necessária dentro da premissa gera um raciocínio para fora do nexo intrínseco do objeto, assim gerando conclusões alheias ao objeto em si, violando o princípio do terceiro excluído. Falácia da inversão do acidente.
Trata-se de tomar a exceção por regra. Pegar um ponto fora da curva, uma eventualidade extraordinária, uma evidência anedótica, um caso isolado, e usar isso para desmerecer o conhecimento de uma regra geral. Tentando colocar uma regra geral em xeque a partir de exceções. A pessoa vai para longe da objetividade da questão e faz inferências completamente flutuantes e alheias aos dados reais do assunto, violando o princípio do terceiro excluído. A falácia da inversão do acidente costuma ser usada por políticos antifeministas que discursam sobre as mulheres que denunciam estupros estarem querendo difamar os homens com falsas acusações, sendo que os números mostram que a quantidade de acusações e denúncias de estupro que são falsas é irrisório perto do número real de estupros, é menor até mesmo que o número estimado de vítimas que nem denunciam, considerando a subnotificação dos casos de estupro. Então temos aí atirador do Texas, ladeira escorregadia, composição, apostador, evidência suprimida, inversão do ônus da prova, cum hoc ergo propter hoc, dicto simpliciter, non sequitur e inversão do acidente. Essas são as 10 falácias de artimanha, geradas por vícios de inferência que violam o princípio do terceiro excluído da lógica formal. Então, recapitulando aqui, vamos lá. São 12 vícios de foco que violam o princípio da identidade causando falácias de irrelevância. São 14 vícios de percepção que violam o princípio da não contradição causando falácias de camuflagem. E, por fim, 10 vícios de inferência que violam o princípio do terceiro excluído causando falácias de artimanha, dando ao todo 36 falácias. Está aí, essas aí são as 36 falácias existentes. A partir de agora, tenham sempre isso em mente. Falácia é o nome desses mecanismos aqui dessa lista. Só é falácia o que está catalogado aqui nessa lista. O que não estiver nessa lista não é falácia. Ah, eu estava discutindo e vi alguém usar um argumento falso. O argumento dele se enquadra em alguma dessas definições aqui? Não, mas não se enquadra aqui? Então não é falácia. Se não cai em nenhuma dessas definições aqui, não é falácia, ponto. Olha, vamos ver agora coisas que não são falácias. Alegações simples. Lembre que falácias são paralogismos compostos. Para ser falácia tem que ter premissas, elas têm que ter nexo causal entre si e tem que levar a uma conclusão. Alegações simples, ou seja, frases isoladas, não podem ser falácias. Afirmações soltas não podem ser falácias. Talvez sejam sofismas, que são retóricos e têm um formato de paralogismo simples, como eu expliquei no início. Mas uma afirmação simples não tem como formar paralogismo composto para poder ser falácia. Uma afirmação simples nunca vai ser falácia. Linhas de raciocínio. Lembre que falácias são formatos de argumento e não o lado que esse argumento tenta defender. Então, os vieses, as ideologias, intenções por trás de um argumento não podem ser falácias. Somente argumentos são falácias. Outra coisa que também nunca vai ser falácia, teses completas. Lembre-se que teses são conglomerados de argumentos. Argumentos podem ser falácias, uma tese nunca pode ser falácia. Poderia até conter falácias, mas nunca ser uma, não tem como. E por fim, mentiras. Lembre-se que falácias são verdades. Pela 10ª vez, falácia não tem nada a ver com mentira. Falácias são vícios de lógica formal. Pelo amor de Deus, a essa altura é imprescindível que você já tenha entendido isso. Algo muito específico, muito meticuloso. Não é qualquer erro, qualquer enviesamento, qualquer besteira, qualquer inverdade que pode ser chamado de falácia. Falácia é uma coisa muito séria. Na dúvida, tente colocar aquele discurso errado que você acha que é uma falácia em modo de silogismo. Veja se é possível descrever esse discurso em modo de silogismo. Se for possível, aí você pode ver se ele se enquadra em uma das 36 falácias da lista. Mas se não tiver como descrever esse discurso em silogismo, esse discurso que você acha que está errado, se não tiver como descrever ele em formato de silogismo, você já vai ver logo de cara que aquilo não tem como ser falácia, não é nenhuma das 36. Embora seja um discurso errado, não pode ser chamado de falácia. Pessoal, nunca usem a palavra falácia para algo que não esteja na lista de falácias. Você fazer isso não é apenas incorreto, como bagunça o significado da coisa no imaginário popular. Isso é contraproducente, antieducativo. Como vocês viram, falácias são conceitos extremamente meticulosos da filosofia, cheios de minúcias, de detalhes delicados, bastante complexos. Falácia é uma coisa muito densa, muito profunda. Conhecer as falácias dá ao debatedor um poder imenso, o poder de dar counter facilmente em inúmeros estratagemas de um adversário, decifrar manobras discursivas de todo tipo.
Você adquire a capacidade de ler através das engrenagens dos argumentos e facilmente desmanchar aqueles que desobedecem à lógica formal. O seu potencial discursivo fica extremamente afiado e capaz de cortar teses fajutas com enorme facilidade. Você passa a dominar a lógica formal de tal modo que sempre estará 10 passos na frente, sempre 10 passos mais perto da verdade em qualquer ideia, qualquer discussão, em tudo que a sua mente analisar. Jamais permitam que o conhecimento da dialética e da lógica formal sejam rebaixados, banalizando o uso da palavra falácia, deixando que chamem qualquer coisa por aí de falácia. Repreendam isso sempre que virem, corrijam quem usar o termo de forma aleatória e jogada. Quando virem alguém chamando algo de falácia, sempre perguntem qual delas. Pergunte qual delas. Qual das falácias? Qual das falácias a pessoa está se referindo? A qual ela está apontando? Qual delas? A pessoa muito provavelmente não saberá identificar qual delas. Provavelmente nem as conheça. E vai ficar explícito que a pessoa está usando o termo de forma errada e não sabe o que é falácia. Quando vocês identificarem uma falácia no discurso de alguém, nunca usem a palavra solta assim, nunca deixem o termo de forma genérica. Ah, isso é uma falácia. Não, nunca digam isso, sempre digam qual delas. Sempre digam, é a falácia fulana de tal, a falácia tal. Apontem a espécie de falácia, sempre digam exatamente qual das falácias foi cometida. Especifiquem, mostre que conhece o termo de verdade, mostre domínio do assunto, mostre que sabe com o que está lidando. Eu sei que você deve estar assustado porque são 36 falácias. Como é que você vai saber todas elas memorizando de cabeça para apontar na hora H do debate? Identificar na hora H por nome, por sobrenome delas, né? Então e aí? Você precisa saber as 36 de cabeça? Conhecer toda a definição de cabeça? Bom, conhecer toda a definição de cabeça para recitar na hora da discussão seria muito bom, na verdade, né? Se você souber as 36 de cabeça, seria muito bom. Eu sei as 36 de cabeça, mas imagino que isso não deva ser fácil para todo mundo. Deve ser difícil para quem não é tão chegado em filosofia, não passa o dia ocupando a cabeça com isso. Não deve ser tão simples assim. Até porque você com certeza tem muito mais coisa para guardar na sua cabeça, né? Então eu diria que não precisa você memorizar algumas. Você memorizar algumas, as 5 mais comuns, já é um bom começo. Se você não é uma pessoa pública, se você é só uma pessoa anônima que discute de vez em quando, tudo bem, memorizar só algumas, umas 5, 6, sei lá. Mas se você é um ativista, alguém que fala em público e que é orador, que vai em programas, que participa de debates, que vai em podcasts, eu diria que é importante sim você saber todas as 36 de cabeça. Se serve de consolo, você vai conseguir memorizar as 36 mais facilmente quanto mais vezes você testemunhar pessoas cometendo elas na sua frente. E para isso você precisa debater muito, para poder flagrar as pessoas cometendo elas. Quanto mais você flagrar as pessoas cometendo essas falácias, mais você decora o nome delas. Então vai se tornar natural com o tempo. Então se você vai muito em podcast, vai muito em debate, se você é uma pessoa pública, basta que você coloque na cabeça, tente memorizar, que eventualmente você vai acabar memorizando com o tempo. Se você quer memorizar as 36 de cabeça, é só prática. Tem que praticar a análise do discurso. Vai praticando a análise de discurso e você vai se afiando na analítica aristotélica. O ponto desse vídeo é que se você entender, você precisa dar valor a isso, você precisa reconhecer a importância educativa desse conhecimento. Você entenda as definições das 36, saiba que falácia é o título dessas 36. Aquilo que não cair na definição dessas 36 não é falácia. Em outras vezes que eu já problematizei o uso errado da palavra falácia na boca das pessoas, algumas pessoas que estudam linguística vieram discutir comigo sobre isso, dizendo que fazia parte do processo de evolução da língua que os termos fossem ressignificados. E assim mais pessoas tivessem acesso àquilo que faz parte da cultura, da evolução da passagem da cultura, que os termos ganhem novos sentidos e novos usos. Então, se a pessoa quer usar a palavra falácia como um sinônimo de mentira, estaria aceitável. E na verdade tem um problema muito grave com isso, porque diferente de outras palavras que faz sentido elas mudarem seu significado à medida que forem sendo usadas de novas formas dentro da cultura, isso não deve ocorrer com termos que têm um significado técnico, que precisam de um rigor técnico para que o seu sentido seja passado. Termos que têm um efeito dentro de toda uma área de estudo. O conceito de falácia está totalmente ligado, ele é totalmente dependente da lógica formal. Falácia vem do verbo falere, em latim, que é basicamente aquilo que desvia da lógica formal. Existe a lógica formal e aquilo que sai dela
é o falere, é o enganar, é o que você ludibria a pessoa dentro do discurso. Isso não pode ser banalizado para chamar qualquer coisa que você não gostou de ouvir, qualquer enunciado que você se desagradou de ler, você ir lá e taxar aquilo de falácia. Pessoa que é leiga, que não entende, que vê uma coisa dessa, quando ela for se deparar com o verdadeiro conceito de falácia, se referindo à lógica formal de fato, ela não vai entender nada, ela não vai associar, ela vai fazer pouco caso daquilo. Ela nunca vai entender o que é lógica formal e o que é desvio de lógica formal. Porque ela vai estar habituada a ver aquela palavra sendo usada de outra forma, de uma forma banalizada, de uma forma tosca, de uma forma jogada, genérica, vazia. É isso que acontece quando você ressignifica um termo que tem um significado técnico dentro de alguma área científica. Você esvazia o conceito dele. E é isso que acontece com a palavra falácia. Você esvazia o termo. Isso é contra-educativo, isso é anti-inteligência. Esse pessoal da linguística que vai defender aí que a palavra pode ser flexibilizada para ser usada de outras formas, está fazendo um desserviço. Porque isso vai afastar as pessoas do conhecimento de dialética. As pessoas não vão entender mais o que é lógica formal. Elas já não entendem, elas não fazem a menor ideia do que é isso. Mas se você deixa com que esse termo tenha um rigor técnico pertencente à lógica formal, quando a pessoa escutar isso, ela vai associar que aquilo faz parte de uma área de estudo da filosofia. Então ela vai procurar saber sobre aquilo, ela vai aprender sobre filosofia. Isso vai enriquecer ela, é educativo que a palavra tenha esse preciosismo, desse rigor técnico do que ela significa originalmente. É educativo isso é produtivo. Isso é enriquecedor. Quando você traz a palavra para um contexto coloquial e esvazia o conceito dela dessa forma, banalizando o uso dela, você está fazendo um desserviço. Então eu termino o vídeo aqui com essa explicação, né, de por que vale a pena dar o puxão de orelha quando se vê a pessoa usando a palavra dessa forma. Por que o puxão de orelha é importante? Por que a correção é importante? Isso não é uma palavra que possa ser usada a esmo. Repreender o uso errado de palavras que têm um rigor técnico desse jeito é importante para manter o preciosismo educativo do que ela significa, para manter a preservação do conhecimento. É por isso que eu disse antes que quem usa a palavra dessa forma errada já está dando sinais de pseudo-intelectualidade. Porque a pessoa que é intelectual de verdade, ela preserva o conhecimento. Então ela vai se incomodar de ver o termo sendo banalizado. Ela vai se incomodar de ver algo que tem rigor técnico sendo esvaziado. Quem tem apreço acadêmico repudia isso. Se a pessoa está aceitando o uso errado da palavra desse jeito, é sinal que ela não tem esse apreço acadêmico, ela não tem esse apreço, ela não tem apreço pelo conhecimento. Então fica aí a repreensão, fica aí o puxão de orelha para o pessoal que estuda e que ainda usa a palavra errada. Se policiem, tomem cuidado, vamos ser diferente desse pessoal que faz bagunça em debate. Eu poderia viajar do jeito que eu quiser, você tá tremendo, legal, você tá nervoso que eu esqueço, você não tem coragem de mostrar sua mão assim, porque você vai estar tremendo. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade, a vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Só que é o seguinte, beleza, só que é o seguinte... Não precisa dar risadinha, não vou fazer não, cara. Hoje eu não vou te xingar. Esse é o Nando, super calmo, tranquilo. Essa é a minha vontade, porque você é muito simples. Exato, porque a sua vontade ela é errada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tô com vontade de bater. O que você acha? Tô te batendo em ideias. O que você acha de políticos que impõem a vacinação? Que impõe a vacinação? Não concordo. Então por que ele... Se ele é contra a vacina... Tô gaguejando. Seguinte, campeão. Se o próprio Bolsonaro, ele assina uma lei que... Pode ver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Vê aí. Que ela tá valendo até hoje, campeão. Opa! Ele não sabe nem de hermenêutica, gente. Eu bati o olho aqui e já saquei. Dá só uma olhada aqui. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da corrente de coronavírus, poderão ser adotadas. De momento aqui tá falando que é coercitivo, não. Em nenhum momento tá falando que é coercitivo. Aqui, campeão. Poderão, Ei, aqui, campeão. ó. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Presta atenção. Poderão ser adotadas. Poderão é de possibilidade. Isso. Em nenhum momento ele tá colocando aqui que deve ser feito isso. E aí ela dá de forma coercitiva. E ela tá dando poder ao quê? Tá, mas aos prefeitos. Tá colocando como se deve fazer isso? Poderão é possibilidade. Meu Deus, você tem lei, gente. É difícil. Acabei de bater aqui. Olha só. Poderão é possibilidade. Qualquer um de vocês. Possibilidade. Tá bom, beleza? Próximo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Poderão básico. Vale. Você não conseguiu me responder. Você é a favor, então, da vacinação compulsória, é isso? Cara, eu acredito. Ele não consegue, porque é óbvio. Se ele falar sim, eu sou, eu vou falar. Então o Bolsonaro tá correto. Se ele fala não sou, aí ele fica no Cara, meio. eu acho que ele tá correto nessa lei aqui, sim. Então pronto. Eu acho que ele tá correto dessa lei, com certeza. Então o Bolsonaro acertou, então. Acertou. Claro que acertou nessa lei. O que mais você acha que no governo Bolsonaro acertou? Agora, assim? quais... O que você acha? Por exemplo, a MP da Liberdade Econômica é um acerto, que é quase nada, né? Entendi. Se você estivesse lá, você ia fazer diferente, né? Cara, você conseguiu. a nossa... É uma masterclass. Daqui a pouco ele vende um curso. Como governar o Brasil.
Aqui todo mundo veio de graça. De graça! Eu vim de graça! E a campanha foi de graça ou não, Cocos? A minha campanha? Não foi, né? Ué, que significa esse? Foi de graça ou não foi, Cocos? A minha campanha eu peguei o dinheiro do Estado para usar contra os tiranos. Pegou dinheiro do Estado ou não pegou, Cocos? Peguei dinheiro do fundo eleitoral para usar contra os tiranos, para não deixar os comunistas usarem. Mas perdeu, né? Hã? Não, ganhei. Perdeu? Ganhei. Monstro. Ganhei, cara. Tem gente que fala que você é otário. Eu ganhei capital político. Ganhou capital político. 33 mil votos. Usando nosso dinheiro, né? Não. É isso. Usando o dinheiro que o Estado roubou de você, seu burro. Você é muito burro, cara. Você é burro. Obrigado, Cocos. Você é burro. É nóis, Cocos. Você é burro. Você é burro. Você tá electo, irmão. Você é burro. Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter. Qual? Caráter. Mas você usou Eu tenho meu outra coisa. Eu tenho o dinheiro que o Estado roubou de você, seu débil mental. Ah, eu sou débil mental. Débil mental e Você usou burro. meu dinheiro. Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, ô palhaço, Você usou meu pra dinheiro. combater esse sistema que continua roubando você e vai roubar você cada vez mais. E só não vai roubar mais porque com o capital político que eu ganhei nessas eleições eu me elejo pra qualquer coisa que eu quiser e vou combater esse sistema, quer você queira ou não, porque não é por você. Se fosse por você, eu deixava o comunismo tomar conta e enfiar uma trolha comunista vermelha no teu rabo. Mas não é por você, é por eles. É por aquela menininha, por aquela família. Você é um palhaço. Você é um paga-pau de ditadura. Um moleque inconsequente. Sua daqui agora. Infiltradozinho de merda. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia. Eu chamo a GCM aqui. Porque você é infiltrado. Comunistinha de merda. Vou chamar a GCM aqui. Ó, infiltrado aqui, ó. Petralha. Petralha infiltrado aqui, ó. Petralha. Se a gente quer ser melhor que isso como intelectual, a gente tem que prezar pelo intelecto, tem que prezar pelo conhecimento. Conceitos que possuem rigor técnico no seu significado, mantenham o rigor técnico do significado. Isso não só para a filosofia, isso vale para todas as ciências. Outra palavra que passa por um processo de banalização parecido é a palavra teoria, que na ciência significa algo quase que como mais perto do que se sabe, mais perto do que é uma verdade conhecida. E as pessoas usam teoria como se fossem qualquer coisa que deu na telha delas, qualquer ideia maluca que elas têm. Ah, eu tenho uma teoria de não sei o quê. Já a consequência disso, o pessoal vai banalizar a teoria da evolução, teoria do Big Bang. Educação. Sim. Só isso. Sem dúvida alguma. Se a gente não mexer na educação do país, um não vai respeitar o outro, um não vai falar com o outro. Mas essa educação não pode vir acompanhada de ensinamento religioso dentro das escolas. Por que não? Por motivos óbvios, o Estado é laico. Não. Se ensina o ateísmo na escola, por que não pode se ensinar a religião? Se ensina o ateísmo nas escolas? Se ensina a evolução. E a evolução é só uma teoria. E aí? Se é assim, porque já que vai ensinar... Chamar a evolução de teoria... Mas a evolução é uma teoria. Tá bom. O homem não veio do macaco, não há uma comprovação científica para isso. Se você está acreditando nisso, o Felipe tem que voltar para a escola aqui. É verdade. Veja só. Isso já é uma prova do problema grande que é você banalizar o significado de coisas que têm rigor técnico, de conceitos que são acadêmicos, que são precisos. Então vamos tomar cuidado, vamos nos policiar, vamos prestar mais atenção no que a gente fala, no que a gente aborda, no que a gente trata, na forma com que a gente aborda, na forma com que a gente discute. Essa é toda a ideia desses dois vídeos. É o preciosismo com conhecimento que diferencia a gente de qualquer troll de internet. É o que separa quem discute sério de quem está só fazendo bagunça e baderna para avacalhar. Se você chegou até aqui é porque se interessa por esse tipo de assunto e provavelmente gosta desse canal. Então, ajude ele a crescer. Esse vídeo deu muito trabalho, eu levei mais de um mês para escrever e editar ele inteiro. Se você acha que ele contribui em alguma coisa para o mundo, por favor, compartilhe ele. Obrigado.